No Salmo 101 está escrito: não porei coisas más diante dos meus olhos. No livro de Gênesis, diz que Eva viu o fruto e viu que era agradável aos olhos. A Bíblia relata que Davi olhou para a esposa de Urias e viu que era bela. Os olhos é a parte mais perto do cérebro. Os olhos é a parte de entrada da alma. Jesus, ele disse que se a pessoa não vê, não tem pecado. Entrando para o Novo Testamento, Jesus disse: se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Em outro versículo, ele explica esse versículo. Ele disse: aquele que atentar numa mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Não é para você arrancar os olhos literalmente, mas você cortar da sua vida aquilo que está lhe induzindo ao pecado. A pornografia, o vício das redes sociais, o avanço tecnológico tem influenciado nos lares, mas uma influência para o mal, uma influência que destrói. O mau uso das redes sociais tem levado muitos casamentos a se esfriar. Não são poucos os homens que hoje são viciados em pornografia. Não tem mais desejo sexual de fazer sexo com a sua esposa, porque estão viciados na pornografia. Entram no banheiro, se trancam no quarto e vão assistir sites pornográficos. Desta forma, ele passa a saciar os seus desejos sozinho e não tem mais desejo para sua esposa, sendo que antes, no início do casamento, ela era mais bonitinha. Como agora se dedica à família, não tem muito tempo de se cuidar, acaba sendo desprezado pelo próprio marido. Não são poucas também as mulheres que trocaram o amor da família pelo vício do celular. Mulheres que passam 1 hora, 2 horas no Facebook, bisbilhotando a vida dos homens, entrando em sites eróticos. Mulheres que fazem amizades com outros homens nas redes sociais, conversando com outros homens escondido. Resultado, esfria o casamento. Ela começa a desejar alguém que não lhe pertence. Ela começa a cobiçar o corpo de outro homem. E muitos entram em contato escondido com essas mulheres que são casadas ou que estão em um relacionamento, mas que estão conversando escondido através das redes sociais. Uma das armas mais usadas por Satanás nesses últimos dias é as redes sociais para esfriar o casamento. Não são poucos os casais que não se atendem mais dentro de casa. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia aos Coríntios, ele disse que os casais não podem se rejeitarem ao sexo para que Satanás não tente vocês. Quando o casal se rejeita dentro de casa, abre brecha para Satanás derrubar tanto o homem como a mulher. Quando a mulher começa a ser rejeitada dentro de casa, ela pensa que está sendo traída. Da mesma forma, o homem, quando ele tenta ter relação pelo menos 3 vezes na semana. O normal entre o casal é se atenderem 1, 2, até 3 vezes na semana, para que Satanás não tente em vocês.
O sexo, quem constituiu o sexo foi Deus. E o sexo no matrimônio é santo. O sexo entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, em uma relação, um compromisso sério, em um matrimônio sério, o sexo, quem constituiu foi Deus, para ser apreciado no matrimônio. Quando isso não acontece, quando o homem começa a procurar outras fontes para saciar os seus desejos, isso é adultério aos olhos de Deus. Então, trocar a relação sadia do casal pelo vício das redes sociais tem sido a pior forma e a forma que o diabo tem usado para esfriar os casamentos. O casal ele tem que se atender no mínimo 3 vezes na semana para que Satanás não tente vocês. Então, o que está levando muitos casais a dormirem em quarto separado é o vício das redes sociais. Você pode prestar atenção? Observe uma coisa. Veja quantos minutos você passa com o celular na mão. E imagina, e agora perceba uma coisa. Quantas horas você passa lendo a Bíblia? Quantas horas você passa de joelho no chão orando? Se você não sabe, existem as forças espirituais no mundo espiritual que afetam os lares cristãos. Eu me lembro do testemunho do irmão Adão de Campo, que hoje já descansa com o Senhor. Ele disse que quando foi arrebatado ao inferno, depois de sofrer um infarto fulminante, ele disse que quando chegou no inferno, os demônios estavam em reunião, dizendo como iria acabar os casamentos dos cristãos. E uma das formas era usando filmes pornográficos, sites eróticos, entretenimento nas redes sociais. Hoje, os casais enfrentam um desafio que é o vício das redes sociais. Não são poucos os casais que estão se separando, pessoas que deixam de conviver entre o amor de duas pessoas dentro de casa para manter o vício 24 horas. De primeiro, as mulheres e os homens já deixavam a Bíblia aberta em cima da mesa, na cozinha, para de vez em quando estar lendo, ocupando a mente com as coisas de Deus. Hoje não. Trocaram a Bíblia pelo vício das redes sociais. É Instagram, é Facebook. Aí você entra nas redes sociais dessas pessoas, estão se envolvendo com todo tipo de pessoas. A Bíblia diz que nós temos que fugir do mal. A Bíblia diz que nós temos que fugir das más companhias. A Bíblia diz que nós não podemos se assentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que nós temos que sair do meio deles. Aí como com a pessoa que diz que professa a fé em Cristo vai fazer amizade com cachaceiro, com prostituta, com pessoas que não professam a fé cristã? Então o Facebook tem sido uma arma usada por Satanás para invadir os lares e destruir famílias. Infelizmente, nós oramos, mas não vigiamos. A falta da vigilância tem sido um portão aberto para Satanás entrar na tua família e destruir o teu lar. Quantas mulheres trocaram a família pelos amantes virtuais? Quantos homens trocaram a família pelas amantes virtuais? Tem mulheres que preferiram perder o casamento para continuar mantendo o vício das redes sociais. Tem homens que perderam o casamento para continuar mantendo o vício das redes sociais. Isso aqui é uma arma poderosa para anunciar o evangelho. Porém, isso aqui pode acabar com a sua vida espiritual. Se você não tiver prudência, domínio próprio para usar o celular para o que é correto, através do celular, o diabo pode te fazer de tapete, montar em você como cavalo
te fazer escravo do pecado e ainda te levar para o fogo do inferno. Porque os viciados, eles não têm parte no reino de Deus. Você pode usar as redes sociais, tanto Facebook, Instagram, mas saiba usar para o que é correto, para o que é necessário. O problema é que as pessoas vão a fundo, vão em busca de algo que nunca perdeu. Usar o celular para o que é correto é uma coisa. Agora, usar o celular como site de namoro, usar o celular para conhecer outros homens, usar o celular para conhecer outras mulheres, aí você não está respeitando o seu namorado, você não está respeitando o seu noivo, você não está respeitando a tua esposa, o teu marido. Por isso que você não tem prazer sexual com o teu marido, com a tua esposa. Se existir uma coisa que está esfriando o casamento, se chama o vício das redes sociais. Se você não parar com esse vício, você não vai dar certo com homem nenhum, você não vai dar certo com mulher nenhuma. Por quê? Porque o problema está aqui, ó, na tua cabeça. O teu cérebro está mecanizado, o teu cérebro está envolvido com a tecnologia, você está igual um zumbi, você não consegue mais se libertar. Isso aqui é igual droga. Se você não souber usar o celular para o que é correto, isso aqui pode te escravizar, igual aquelas pessoas que são presas no crack, na cocaína. Tem pessoa que é tão viciado que perde emprego por causa do celular, perde família por causa do celular, perde casamento, perde a moral, perde a reputação, o nome vai para lama, porque não sabe usar o celular para o que é necessário. Então pense bem, por que o meu casamento está frio? Por causa do vício maldito das redes sociais. Fica essa palavra aí para você aí.